Amém. Quero convidar o pastor Anderson para a exposição da palavra. Amém, irmãos, que a graça e a paz seja com todos os irmãos, amém? Hoje quase que a gente teve que colocar a cadeira ali fora, né? Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, isso vai passar e já as coisas estarão normalmente, né? Podemos assim reunirmos. Em todas as coisas Deus seja louvado. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pelo irmão Silvio também estar aqui auxiliando-nos. Vamos abrir então Salmo 132 esta noite. Quero convidar os irmãos para a nossa meditação. Salmo de número 132. Hoje nós já estamos aí chegando a esta série de exposições nos cânticos de romagem. Aqueles que estão nos visitando ou estão chegando aqui pela primeira vez, nós começamos no Salmo 120 até o Salmo 134, nós estamos expondo os cânticos de romagem, ou os cânticos da peregrinação, e assim nós estaremos aí, passando no próximo domingo, no outro, se assim Deus permitir, finalizando esta série de exposições. Todos encontraram o Salmo 132, digam amém. E a palavra do Senhor diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jar. Verso 7. Entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos diante do estrado dos seus pés. Levante, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Verso 9. Vistam-se de justiça teus sacerdotes e exultem de júbilo teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. Senhor, o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Colocarei um dos teus descendentes sobre o teu trono. Se teus filhos guardarem minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes ensinarei, e os filhos deles também se sentarão para sempre no teu trono. Porque o Senhor escolheu Sião, preferiu-a para sua habitação, dizendo: Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois assim o quis. Abençoarei ricamente suas provisões, fartarei de alimento os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e seus santos exultarão de júbilo. Farei brotar ali o poder de Davi. Farei resplandecer a lâmpada do reinado do meu ungido. Cobrirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele resplandecerá sua coroa. Vamos orar mais uma vez neste momento e clamar a misericórdia do nosso Deus. Nós precisamos conhecer mais o Senhor, Pai. E hoje nós estamos diante deste salmo, que é um desafio para mim, para os meus irmãos que estão aqui, a compreendermos os teus grandes feitos na história. Muitas vezes, Senhor, nós estamos aflitos, estamos angustiados por falta de não conhecermos exatamente quem o Senhor é. Leva-nos, Senhor, esta noite a olharmos para o passado
olharmos também o presente que estamos e olhando o futuro e vendo que o Senhor é um Deus que cumpre todas as suas promessas por meio de Cristo Jesus. Aquieta o nosso coração e nos faz descansar, pois o Senhor é um Deus fiel, justo e bom, e permanece para sempre, imutável e é soberano. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já deve falar assim: rapaz, mas de todos os salmos de romagem, esse é um salmo que você dá uma primeira lida e fala assim: eu não estou entendendo, parece que tem alguma coisa errada, parece que esse salmo não era para estar aqui, ou parece que é um texto lá de Reis, de Crônicas. E esse é um dos maiores, é o maior salmo de romagem, são 18 versículos, como os irmãos acompanharam a leitura. E nós estamos diante de uma verdade que nós, esta noite, precisamos lembrar. Precisamos ser lembrados constantemente, ainda mais que nós somos aqueles que se esquecem facilmente das coisas, se esquecem facilmente daquilo que nós precisamos guardar em nossos corações. Não é à toa, se você olha as mídias sociais, rede de televisão, constantemente você está sendo lembrado que você precisa comprar, e nós, como seres humanos aqui, muitas vezes temos uma memória fraca, nós esquecemos facilmente das coisas. Como Charles Spurgeon diz, nós muitas vezes escrevemos as aflições em uma rocha e as bênçãos na areia. Lembra quando você aqui que já conheceu o mar, você escreve alguma coisa ali perto da onda e logo facilmente elas se vão. Então Charles Spurgeon dizia que nós facilmente escrevemos as nossas aflições, nós lembramos com muito mais intensidade daquilo que nos aflige e nos esquecemos das bênçãos, das promessas de Deus tão facilmente. Por isso, esta noite, ao meditarmos neste salmo, vamos ver a durabilidade da promessa de Deus. E aqui, como uma grande ideia, que você possa guardar isso para a sua vida e ir embora e levar esta frase em sua mente: por mais difíceis que sejam os nossos dias, nada pode impedir Deus de cumprir suas promessas. Nosso Deus é fiel e imutável, por isso podemos confiar. Amém, irmãos? Por mais que seja pandemia, seja perseguições que podem acontecer, as terríveis coisas que nós vemos na história das Sagradas Escrituras, no decorrer das Sagradas Escrituras, uma coisa é certa: nada pode impedir Deus de cumprir as suas promessas. Mas aqui eu preciso abrir um parênteses diante desta grande ideia e esclarecer, porque esta questão de promessas, aqui o texto está tratando da salvação, daquilo que se cumpriu em Cristo Jesus. Porque hoje em dia há muitas que dão profetadas e dizem em nome de Deus, que Deus prometeu, que é uma promessa de Deus, e nunca essas coisas aconteceram. Não é esse tipo de promessa, é as promessas que se cumpriram em Cristo Jesus, o Salvador, o nosso Messias. É essas promessas que promessas de vida eterna, promessas de segurança, promessas que o Senhor irá sempre ser o nosso provedor e aquele que irá nos guardar e nos levar para estarmos com Ele para todo sempre. Porque infelizmente nós ficamos nessas promessas que são passageiras, baratas, aonde a traça e a ferrugem consome, e nós ficamos, porque Deus me prometeu um carro e até agora essa promessa. Não, irmãos, não é essa promessa. Nós estamos falando de uma promessa que é duradoura, que a traça e a ferrugem não consomem, que nada pode destruir aquilo que Deus prometeu por meio de Cristo Jesus. Por isso eu volto a dizer, por mais que os dias sejam difíceis, nada pode impedir Deus de cumprir suas promessas. Nosso Deus é fiel, é imutável, é justo, e nele nós podemos confiar. Porque o Salmo 132, tudo que está prometido aqui já foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo.
Embora o verso 18 fala sobre cobrirei os seus inimigos de vergonha, está apontando para o juízo final. Lembra que nós ouvimos o Salmo 129, hoje nós ouvimos pela manhã das injustiças que nós sofremos, o acerto de contas irá acontecer, Cristo virá buscar a igreja e irá acontecer o juízo final. Mas boa parte das promessas que estão contidas aqui já aconteceram, e nós podemos assim descansar. E ainda falando sobre isso, nós estamos aí num ano de eleições municipais. Não estou aqui para falar de política, mas quando vem político, a gente lembra das promessas que nessa época vai ser inúmeras, né, irmãos? Eu vou asfaltar, eu vou fazer, e daqui 4 anos ou daqui 3 anos vocês vão ver que as coisas não aconteceram, né? E nós não estamos aqui, eu só estou fazendo essa comparação que o homem fale em suas promessas, principalmente os políticos, mas o nosso Deus não é homem para mentir. E o que Ele prometeu por meio de Cristo Jesus, Ele cumpriu, Ele está cumprindo, Ele vai buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele para todo sempre. O que destaca neste Salmo, o Salmo 132, é que o nosso Deus é imutável. O que destaca também ainda no Salmo 132, é que ninguém, a não ser Jesus Cristo, cumpriu toda a lei. E assim, conforme nós vemos o verso, aqueles assim que deveriam obedecer às leis do Senhor, conforme o verso 12, se teus filhos guardarem a aliança, os meus testemunhos, que eu ensinei, para sempre eles permanecerão no trono. Nós não fomos capazes, nem Davi, nem seu filho, conforme nós vamos ver, mas somente Jesus Cristo. E ainda ao olhar este salmo, eu achei muito interessante o comentário do pastor, até o irmão Arthur que está aqui vai conhecê-lo, o pastor Thomas comentando este salmo, Salmo 132, ele traz uma ilustração de início fantástica, e ele diz assim: acho interessante os testes de cidadania, feitos com a finalidade de saber como andam a moral e a ética das pessoas. Um deles aconteceu e ocorreu em 1924, promovido por uma revista norte-americana. Seus editores escolheram acaso 100 assinantes por todo os Estados Unidos e lhes enviaram uma correspondência com a quantia de $, uma carta explicando a se tratar de uma devolução de um valor excedente em seus pagamentos. Erro este que na verdade nunca existiu. A intenção deste teste era ver como as pessoas reagiriam a receber um dinheiro que sabiam que não lhes pertenciam. E o resultado deste teste foi que das 100 pessoas que receberam a falsa devolução, apenas 20 retornaram o montante à revista, informando se tratar de um engano. De 100, 20 falaram: não, isso aqui é um engano, esse dinheiro não é meu, estou devolvendo. Apenas 20 retornaram. Passados-se 50 anos, 1971, a revista fez exatamente o mesmo teste. E a diferença dessa vez foi que somente 13 pessoas devolveram o dinheiro. E a conclusão que traz e tiramos disso diante deste salmo, é que podemos tirar para nós, é que o mundo está se tornando cada vez mais desonesto e menos confiável. Mas existe alguém que permanece imutável para todo sempre, e Ele é o nosso Deus, Ele não muda. O Salmo 132 apresenta Deus com um caráter oposto da maioria dos homens, desta pesquisa. Como nós vimos acima, Ele não é desonesto e sua palavra não perde o valor com o passar do tempo. Ele não é desonesto e a sua palavra não perde o valor. Hoje em dia, irmãos, eu volto a dizer sobre isso, acreditarmos na palavra de políticos é totalmente difícil, até mesmo em nossas relações, acreditarmos muitas vezes nas promessas, nas palavras uns dos outros, é totalmente difícil. Portanto, o nosso Deus é um Deus de promessa, e Ele cumpre as suas promessas, todas cabalmente em Cristo Jesus.
E este salmo então se trata deste cântico de romagem. Ele começa então conectando o passado, o presente aqui no salmo e apontando para uma realidade futura. É um salmo que tem um teor messiânico, apontando para Cristo. Lembrando que Davi e Salomão apontavam para Cristo, o templo apontava para Cristo, tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus. Por isso então nós temos diante de nós algo que nos traz esperança, algo que nos traz descanso para as nossas almas, que como nós ouvimos no Salmo 131, verso de número 2, nós podemos aquietar as nossas almas em Deus, porque Ele é imutável, Ele é soberano. Por isso os peregrinos, quando cantavam este salmo, eles diziam uns para os outros fatos do passado e ao mesmo tempo eles descansavam nas promessas de Deus. O que nós temos aqui diante de nós, irmãos, é um combustível que nos faz lembrar das promessas de Deus e que nós podemos descansar. Infelizmente, nesses dias de aflições, de angústia, muitas pessoas estão procurando descansar as suas almas, o seu coração, a sua mente em outras coisas. Mas nós que conhecemos ao Senhor, conhecemos Jesus Cristo, sabemos da obra do Espírito Santo em nossas vidas, devemos descansar nas promessas de Deus. Volto a afirmar aos irmãos, Ele não é homem para mentir. Portanto, a mensagem do Salmo 132 ela é muito importante para os nossos dias por alguns motivos básicos também. Nós muitas vezes sofremos no presente porque não olhamos aquilo que a palavra de Deus diz. Lembre-se, meus irmãos, a palavra de Deus é atemporal. Ela é palavra de Deus no passado, agora e será daqui quando eu e você não estivermos mais aqui. Mas vivemos em uma constância nesses dias, onde as pessoas valorizam o que é moderno e desprezam aquilo que é o passado, a história. E nós precisamos também afirmar aos irmãos, ainda nesta introdução, que o cristianismo tem fatos e histórias que foram registradas, não são coisas que ficam no vácuo. Sabe aquele sentido que muitas vezes você já ouviu pessoas dizendo assim: eu me sinto totalmente perdido, estou vagando sem direção. Nós temos diante de nós algo que nos conecta nesta história bíblica, na teologia bíblica, e nós somos lembrados que houve sim promessas, acontecimentos históricos no passado que se cumpriram, há no presente e haverá no futuro, e tudo para a glória de Deus. Por isso nós não devemos menosprezar o passado e viver somente com o moderno, ou menosprezar o amanhã. Nós precisamos saber, irmãos, que nós estamos dentro desta realidade, que o passado sim nos traz este ânimo, esta força para continuarmos quando olhamos as promessas que Deus cumpriu, e assim também olhando no presente que Deus é o Deus da nossa providência, aquele que cuida de nós, conforme nós vemos aí no verso 15: abençoarei ricamente suas provisões, e assim também aponta para o futuro. Através do Salmo 132, somos ensinados esta noite, como eu já falei aos irmãos, dos feitos de Deus no passado, abrindo assim um horizonte e apontando para um futuro de esperança. Portanto, nós podemos assim descansar. E enquanto então esses peregrinos subiam para Jerusalém, eles faziam este exercício de memória, né? Estávamos conversando, muitos de nós temos a memória fraca, né? Conversando esses dias com a irmã aqui da igreja, quantos de nós às vezes saímos de casa, voltamos para ver se fechamos o portão, ou será que deixamos alguma coisa ligado? Será que só eu sofro com isso aqui, irmãos? Eu creio que não, né? Todos nós aqui temos será que eu tranquei o carro? Vai no mercado, aí volta lá, eu tranquei. Nós temos a memória muito vaga, muito rápida, facilmente nós nos esquecemos. Mas nós precisamos, como cristãos,
principalmente nesses dias de pandemia, de aflições, exercitar as memórias e lembrar das promessas de Deus. Lamentações 3:21, trazer a memória, trazer aquilo que traz esperança, exercitar a memória que Deus te deu. Não é só para você ficar pensando em você e buscando os seus prazeres, não, irmãos, é para mim e você lembrarmos daquilo que Deus fez na história e podemos continuar a nossa caminhada. Ele cuidou de mim e de você no passado, Ele tem cuidado no presente, Ele é o Salvador das nossas almas e nele nós podemos descansar. Se a tua memória está fraca esta noite das verdades do Evangelho, o convite é você a mergulhar nas Sagradas Escrituras e voltar-se para as verdades de Deus contidas na sua palavra. Sabe aquela situação, irmãos, que muitos cristãos, ou a realidade também que você já deve ter ouvido, muitos estão passando fome na casa do pão. Jesus é o pão da vida. Muitos de nós estamos passando sede, as nossas almas estão raquíticas e sedentas, mas Jesus é a fonte de água viva. Muitos de nós estamos perdidos, vagueando de um caminho para o outro, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E estas promessas que estão contidas aqui cumpriram. Por isso nós precisamos, como peregrinos, constantemente falar do Evangelho em nossas casas, em nossas famílias, com os irmãos. E isto, irmãos, nos traz ânimo para continuar. Só que infelizmente, pela uma realidade consumista, uma realidade que não olha a eternidade como uma verdade, nós queremos muito dinheiro, nós queremos conforto, nós queremos muitas coisas. Mas, como diz um cantor, Eduardo Mano, cristão, quero lembrar-me das velhas verdades, elas são preciosas para mim. Eu tenho certeza, eu sou jovem ainda, eu posso assim me considerar, né? Não sei, irmãos, mas eu tenho certeza daqueles mais antigos que estão aqui, que já têm uma longa caminhada, de ensinamentos preciosos que os seus pais assim os ensinaram. Vocês e todos nós devemos guardar para a glória de Deus. Portanto, então aqui há este exercício de memória que nós precisamos fazer constantemente. E aqui, de acordo com o Salmo 132, nós vemos ainda que por várias gerações os peregrinos então assim aprenderam a cantar. Dessa forma eles garantiam que esta rica tradição, ou que estas promessas passassem de uma geração para outra. E eles eram então um povo, eles não eram um povo sem memória, mas antes assim, o passado tinha um lugar especial em sua memória. Especial no sentido da sua vida de piedade, da sua vida de temor ao Senhor. E eu preciso reforçar aqui, irmãos, nós estamos nos esquecendo facilmente das verdades de Deus. Porque o texto está aqui, são peregrinos indo para cultuar ali, para oferecer o seu culto. Eles estão lembrando daquilo dos feitos de Deus na história. Por isso nós, como cristãos, quando cantamos o Salmo 132 ou lemos, nós entendemos este precioso testemunho que está diante de nós, de esperança em um mundo que vive em desespero. Enquanto as pessoas estão aflitas em seus corações, em sua alma, nós lembramos dos atos de Deus no passado, que estão entrelaçados com as promessas de salvação, o presente apontando para o futuro de descanso e de restauração, aonde nós estaremos com Ele para todo sempre. O Salmo 132, para nós, também aponta a grande verdade dentro daquilo que nós já falamos aos irmãos, da miniatura, do eixo, da compreensão dentro da nossa teologia bíblica: criação, queda e redenção e consumação, aonde nós estaremos com Cristo para todo sempre. Por isso agora eu quero só lembrar os irmãos do contexto deste salmo. Apontei então esta introdução, mas para nós começarmos então a refrescarmos a memória e olharmos para este salmo, alguns vão dizer que
este salmo poderia não ser de Salomão, mas o contexto que nós temos aqui deste salmo mostra o desejo de Davi em construir um templo, em construir um lugar, porque a arca da aliança, onde estavam as leis de Deus, representava no Antigo Testamento a presença do Senhor. E porventura do povo se esquecera, porque o povo do passado não é diferente de mim e de você, eles se esqueciam facilmente da verdade de Deus. Eles se esqueceram e a arca se perdeu, mas quando Davi então estabeleceu o seu reinado, e então assim tomou posse como rei, você leu aí nos primeiros versos, ele buscou ansiosamente encontrar a arca, e assim restaurar o culto em Israel. E nós temos diante de nós então o contexto da oração da inauguração, daquilo que seu filho vem fazer, Salomão, mais tarde. Mas nós precisamos então entender, se você pode abrir comigo em 1 Crônicas, por gentileza. Nós vamos dar uma passada aqui nestes textos, para nossa compreensão, que este era o desejo de Davi. Davi, em 1 Crônicas, capítulo 17, o verso do 1 ao 15, diz assim: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E aqui então nós estamos diante desta verdade. Davi queria edificar este templo, ele procurou a arca, ele, como nós lemos no texto, olha, eu sei que estava em tal lugar, ele foi atrás, ele achou a arca, mas Davi não se contentou e ele disse assim: bom, eu moro em um palácio, eu moro em um lugar muito luxuoso, e a arca que representa a presença de Deus está numa tenda. Então Davi tem este desejo santo no seu coração em construir. E aqui eu quero ler com os irmãos o capítulo 17, o verso 1 até o verso 4, para nós também não irmos muito distantes assim, mas diz assim: Davi estabeleceu, em 1 Crônicas 17, 1, Davi estabeleceu-se em seu palácio. Então disse ao profeta Natã: estou aqui morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor continua numa tenda. Natã respondeu a Davi: faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Então, vamos parar aqui só no verso 2 e logo nós vamos terminar. Davi tinha esse desejo, só que Deus não autorizou a Davi a construir o templo. E aí então o profeta Natã no verso 3 diz: mas naquela mesma noite veio a palavra de Deus a Natã: vai e diz o meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa para que nela eu habite. E aí você vai ver que Deus então proibiu: Davi, você não vai construir, mas prometeu que da sua descendência, da sua geração viria alguém. Mas no verso 11 agora, por gentileza, você pode ir lá para o 17, 11, duas coisas então Deus prometeu a Davi: que viria alguém depois dele, iria construir, e que para todo sempre em Israel assim permaneceria da geração de Davi alguém reinando no trono. O verso 11 diz assim: quando os teus dias se completarem e fores para os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, uns dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Então Davi, ele não poderia construir assim o templo. Deus proibiu, e Deus falou que da sua descendência alguém assim estabeleceria o seu reino. Mas por que Davi não poderia construir? Vamos lá em 1 Crônicas 22, 8, por gentileza. 1 Crônicas 22, 8, diz assim, 1 Crônicas 22, 8, porém a palavra do Senhor veio a mim: derramastes muito sangue e fizestes grandes guerras. Davi, um homem de guerra, não construirás um templo ao meu nome, porque derramastes muito sangue na terra diante de mim. Então por que Deus proibiu Davi? Porque ele era um guerreiro,
porque ele derramou muito sangue, e por isso então ele não construiu o templo para a arca do Senhor. Mas o que isso tem a ver com o Salmo 132? Justamente porque Salomão ora consagrando o templo. Vamos lá para 2 Crônicas agora, o capítulo 6, por gentileza, para os irmãos, sim, compreenderem este contexto. Então lembre-se que nós estamos diante de um salmo, que o desejo de Davi era construir um templo, um lugar para a habitação do Senhor, mas Deus assim proibiu a Davi de construir, porque ele derramou sangue, ele era um homem de guerra, mas prometeu que alguém da sua descendência construiria, e também prometeu que alguém da sua descendência permaneceria ou estaria para sempre reinando sobre Jerusalém. Então em 2 Crônicas capítulo 6, do verso 1 ao verso 11, nós temos aí Salomão abençoa e o povo dá graças ao Senhor. Salomão está orando, consagrando o templo ao Senhor. E nós vemos então este registro, eu não vou ler, mas eu só quero que os irmãos depois possam ler em suas casas. E aí você vê o verso 12, ele ora consagrando o templo. Então é nesse contexto que o Salmo 132 está sendo composto, está sendo cantado. As promessas que Deus fez assim a Davi estão sendo cumpridas. As promessas que Deus fez a Davi estão sendo cumpridas. Então agora nós vamos olhar o Salmo em 3 partes. Nós vamos olhar primeiro a oração de Salomão, verso 8, 9 e 10. Depois o que fundamenta, o que baseia esta oração, que nós vemos aí do verso 1 ao verso 7. E por último, a base e a esperança desta oração, que está aí do verso 11, até o verso 18. Então Salomão está orando aqui e consagrando o templo ao Senhor. O verso 8 diz assim, vou ler novamente: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e tua arca do teu poder. Vistam-se de justiça teus sacerdotes e exultem com júbilos os teus santos. Por amor a quem, irmãos? Por amor a quem desejava construir o templo, quem desejava ardentemente encontrar a arca e construir o templo? Por amor a Davi, teu servo. Não rejeites o teu ungido. Então Salomão está orando. O objetivo desta oração é a consagração, mas nós temos aqui, ele está chamando para que o Senhor venha. Lembre-se que a arca representava a presença do Senhor, e ele diz: Senhor, venha, levanta-te e entra no lugar do teu repouso, e tu e tua arca do teu poder. Salomão está consagrando ao Senhor e dizendo aqui: Senhor, venha e habite neste lugar que foi construído, como o próprio Senhor assim disse que alguém da descendência de Davi iria construir. E ele diz no verso 9: vistam-se de justiça teus sacerdotes, cumprindo tudo aquilo que ali tanto nas questões, nas leis que apontavam para o culto, apontando para esta justiça que não se baseia em méritos próprios, mas apontando-se para Cristo. O verso 9 ainda diz: exultem de júbilos os teus santos, a alegria de cultuar, de estar juntos ali, adorando ao Senhor em sua presença. E o verso 10, por amor a Davi, ele faz essa questão de lembrar: teu servo, não rejeites o teu ungido. Esta palavra ungido, apontando também assim para o Messias, apontando assim também o rei, mas como nós vemos, Salomão, Davi e Salomão apontavam, tipificavam a Cristo. Então nós temos aqui o objeto da oração, a consagração, clamando para que Deus venha e entre no lugar, um lugar de repouso, o lugar aonde foi construído para a habitação do Senhor. E assim então aconteceu. Mas no verso 10 ele termina dizendo: por amor a Davi. E aí, em segundo lugar, nós vemos a motivação desta oração. E aí ele diz lá no verso 1: Senhor, lembra-te de quem, irmãos?
de Davi, lembra-te, Davi, de todas as tuas aflições. E o que o verso 2, e de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo que iria buscar o lugar para a habitação do Senhor. Então a motivação também desta oração de consagração é lembrando daquilo que Davi assim prometeu, lembrando daquilo que assim Davi buscara em seu coração, mas não foi permitido por Deus. Não foi permitido por Deus, mas Deus assim fez essas promessas a Davi que isto iria acontecer. E então Salomão está aqui orando. Mas duas verdades nesses dois pontos nós precisamos destacar. Levanta-te, Senhor. O Senhor deve ser sempre aquele a qual deve guiar os nossos passos e em tudo que nós fizermos. E ainda em segundo lugar, nós vemos o desejo de Davi pela restauração do culto, pela presença do Senhor, a prioridade da vida de Davi. Lógico que ele está aqui falando de uma forma a exemplificar, mas ele fala: olha, eu não vou dar descanso, eu não vou dormir, eu não vou descansar as minhas pálpebras enquanto não encontrar um lugar de morada para o Todo-Poderoso de Jacó, mostrando a importância da presença de Deus, o desejo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, em restaurar o culto, em estabelecer um lugar de adoração ao Senhor. Temos estas verdades diante de nós. Então, irmãos, para nós aqui lembrarmos, Davi queria construir, Deus não permitiu porque ele derramou muito sangue. Deus fez esta promessa que da descendência de Davi alguém iria construir. Salomão vem e constrói. Deus fez a promessa que da descendência de Davi alguém permaneceria reinando sobre Jerusalém por todo sempre. Nós temos estas verdades que já foram assim cumpridas. Mas do verso 11 ao verso de número 12, nós vemos então a base e a esperança desta oração, o juramento de Deus, aquilo que Deus prometeu a Davi. Nós temos aqui então esta recapitulação da promessa, o verso 11: o Senhor jurou a Davi com verdade e não desviará dela, colocarei um dos teus descendentes sobre o trono. E aí o verso 12 diz: se os teus filhos guardarem. Irmãos, Salomão depois se desviou, e veio outros e se desviaram, e houve a separação da tribo, e o reino foi dividido, e muitos se desviaram do Senhor, e eles não cumpriram. Mas aí a pergunta é: quem cumpriu? Jesus. Jesus cumpriu. Alguém abra para mim e leia Lucas capítulo 1, versículo 32, em voz alta, por gentileza. Lucas capítulo 1, versículo 32, por gentileza. Apontando para Jesus, aquele que cumpriu toda a lei de Deus, todos os desígnios de Deus. O cristianismo aponta para este cumprimento. Cristo Jesus aponta para o cumprimento de todas essas. O cristianismo aponta para o cumprimento de todas as promessas na pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, assim aponta que Deus cumpriu todas essas promessas. Tanto o templo apontava-se para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o templo de Deus. O apóstolo Paulo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. O templo então era uma figura de Jesus, em quem Deus assim habitou completamente, e nós, unidos a Cristo, somos agora a habitação de Deus. A pergunta que nós já fizemos aqui para os irmãos: aonde está Deus agora? Aonde está Deus nesta aflição, nestas diversidades que nós estamos passando nesta pandemia? Está no seu trono, mas está no meio do seu povo.
Ele está governando o mundo no seu trono com poder e glória, mas também está conosco. E são palavras de Jesus: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação, até o grande dia final. Então tudo aqui está apontando para Cristo, porque dos descendentes de Davi, Salomão e entre outros ninguém cumpriu, mas veio um, Jesus cumpriu. Este 100% homem, 100% Deus, cumpriu toda a lei, para que eu e você pudéssemos nos achegar-se a Deus. Portanto, nós temos diante de nós esta verdade. Como diz o verso 13, ele caminha porque ele escolheu Sião e preferiu a sua habitação, dizendo: este é para sempre um lugar do repouso, e aqui habitarei, pois assim o quis. Deus escolheu aquele lugar para habitação, para onde o povo iria cultuar ao Senhor. E o verso de número 15: aí abençoarei ricamente suas provisões, fartarei de alimento os seus necessitados, vestirei de salvação, farei brotar ali o poder de Davi, o rebento. Algumas outras versões também vão falar: cobrirei seus inimigos, apontando para o juízo final. Todas essas promessas de esperança, umas já se cumpriram e outras já vão se cumprir, a outra vai se cumprir como juízo final, como já falamos aos irmãos. Mas nós temos aqui nosso Deus, o Deus de providência. Portanto, quero então, irmãos, caminhar e dizer que a ressurreição de Cristo Jesus cumpre a promessa, aquela promessa que Deus fez a Davi, que um descendente de Davi, dos teus descendentes, iria se sentar no trono de Israel para todo sempre. Não somente no trono de Israel, mas Jesus reina não somente em Israel, mas em todo o universo. E isto sim aponta para de fato a verdade do cristianismo. E esta é a conscientização de que Deus cumpriu e cumpre todas as suas promessas. E o cumprimento e o desenvolvimento deste desabrochar de todo o decorrer da história, Deus está sim cumprindo, mesmo em meio a esta pandemia. Hoje, irmãos, nós podemos dizer livremente que, como nós vemos lá em Atos capítulo 2, o verso 29 e o verso 34, quero que os irmãos abram comigo, Atos capítulo 2, o versículo 29 até o verso de número 30, capítulo 2, o verso 29 até o verso 34, diz assim, Atos capítulo 2, verso 29 até o verso 34: irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono. Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cujo vida não foi deixada no túmulo, cujo carne não sofreu deterioração. Verso 32, foi este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvi. Verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E ainda o verso 35, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Olha lá o que está, a comparação ao Salmo 132. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, apontando para todas as promessas se cumprindo assim na ressurreição de Cristo Jesus.
Podemos descansar nesta verdade e eu quero concluir trazendo algumas aplicações. Hoje nós não precisamos mais da arca, porque Cristo esteve entre nós, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está em nós pela obra da regeneração através do Espírito Santo. Nascemos de novo e hoje somos habitação de Deus, somos pedras vivas, somos templo e moradia do Senhor. Como eu disse aos irmãos, Ele está no trono, mas Ele está no meio do seu povo. Portanto, nós podemos descansar. Nós reunimos para adorar a este Deus, Deus que é fiel, imutável e cumpre todas as suas promessas. Por isso, se muitas vezes você se encontra desanimado, abatido, angustiado, se sentindo fraco, lembre-se do Deus a qual você serve, o Deus das Sagradas Escrituras. Porque existem muitos que estão servindo um Deus conforme os seus pensamentos, criaram e idealizaram um Deus totalmente contrário às Sagradas Escrituras. Mas lembre-se do Deus verdadeiro. Como nós ouvimos recentemente Paul Washer dizer numa entrevista com o pastor Paulo Júnior, falando como nós necessitamos nesses dias de aflições conhecer os atributos de Deus. Nós não conhecemos ao Deus que nós servimos. Ele cumpre as promessas, cumpriu a pessoa de Cristo Jesus e voltará para nos buscar. Portanto, então, quando nós nos reunimos para cantar, não há ninguém como o Senhor. Ele é o Rei das nações. Em todo tempo nós o louvaremos, porque no decorrer da história e enquanto nós estivermos aqui vivendo, Ele estará cumprindo as suas promessas e nós estaremos com Ele para todo sempre. O culto é esta expressão de gratidão, de louvor, de adoração, aonde o nosso coração desemboca aquilo que cremos de Deus, de fato acreditamos e servimos a este Deus. Precisamos de doutrina, sim, precisamos de uma boa teologia, sim, mas nós não podemos perder o fervor, o amor, a alegria, o entusiasmo em poder adorar ao Senhor. E em segundo lugar, irmãos, este salmo também nos ensina a orar pela prosperidade, principalmente também do povo de Deus. A orar pela prosperidade do povo de Deus, assim como Salomão estava orando. Ele diz no verso de números 9: exultem de júbilo todos os teus santos. Nós precisamos orar, lembrando da vida, das promessas que o Senhor fez, salvando, restaurando, e Ele veio assim habitar no meio do seu povo. Deus, aqui nós vemos Salomão que amava a Deus e queria o bem do seu povo em cultuar. Este era o desejo de Davi, para que o culto fosse restaurado. Mas nós vemos isso também Salomão cumprindo, mas a aplicação é que nós vemos no decorrer como este cultuar ao Senhor, o bem para que o povo de Deus pudesse adorar, servir, estava aqui como uma verdade para esses homens. A pergunta é: nós oramos para o bem da igreja, para que possamos cultuar de uma maneira que glorifica o Senhor? Somos parte deste povo e nós devemos orar pedindo para que Deus cumpra todas as suas promessas entre nós. Nós precisamos orar pela igreja, precisamos clamar. Uma outra aplicação também que nós percebemos aqui é que da descendência de Davi, Jesus Cristo realizou sacrifício completo e perfeito, algo que nenhum de nós poderíamos chegar e fazer, algo que nenhum de nós poderíamos hoje, se nós estamos na presença de Deus, se nós temos o livre acesso a Deus, se você está salvo em Jesus Cristo, lembre que essas promessas Deus fez aqui no contexto do Salmo 132 e em muitos outros lugares, e Deus cumpriu. Mas da descendência de Davi veio Jesus Cristo, e isto também nos leva a adorar com alegria, com fervor em nossos corações, sabendo que Jesus Cristo cumpriu tudo aquilo que era necessário
para que pudéssemos cultuar ao Senhor, para que pudéssemos nos achegar a Deus. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que todos pecaram, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, mas existe alguém que nos aproxima, é Jesus Cristo, descendente de Davi, a qual o Antigo Testamento, que muitas vezes eu e você não gostamos de ler, aponta. Então nós precisamos conhecer não somente o Cristo do Novo Testamento, mas de todas as Sagradas Escrituras e principalmente do Antigo Testamento também. E mais uma aplicação, irmãos: como está o seu coração? Você conhece a este Deus, esta redenção? Você conhece de fato todo este plano de salvação, tudo aquilo que apontava para Cristo no Antigo Testamento? Eu não sei como está o seu dia, a sua semana, mas eu sei que o nosso Redentor vive. E Ele foi anunciado desde o Antigo Testamento, e Deus cumpriu as promessas, e eu sei que Ele voltará para nos buscar. Eu quero também, irmãos, que refletir ainda, como eu já disse aos irmãos, a importância de lermos e estudarmos o Antigo Testamento, e vemos as promessas, as histórias, a qual nós fazemos parte. Nós estamos aqui, nós não estamos no vácuo, nós não estamos perdidos, vagueando, não, nós fazemos parte de uma história grande, de uma história que Deus, assim, por meio da sua graça, misericórdia, da história da redenção, nós precisamos, de fato, olhar e ler e compreender para entendermos onde estamos. Portanto, irmãos, este salmo também nos faz um chamado, como eu disse, a oração à igreja, mas a oração, ele nos ensina a orar, lembrando, não que Deus precisa ser lembrado, mas nós não podemos orar, irmãos, de uma forma errada. Nós precisamos orar os salmos, como já ouvimos aqui, o irmão Lucas Marins pregando falou sobre isso, outros irmãos também. Os salmos são orações, e nós aprendemos a orar com os salmos. E como nós aprendemos a orar? Lembrando dos feitos de Deus. Olha, Deus, o Senhor já livrou o seu povo no passado. Tantos livramentos nós vemos, Senhor, no decorrer da história. E agora nós cremos que o Senhor virá ao nosso favor e poderá sim nos livrar. Mas o Senhor também não livrou, mas o Senhor esteve presente. Este salmo nos ensina a orar das promessas, lembrando das promessas de Deus e clamando para que Ele cumpra em nós a tua vontade. E por último, meus irmãos, o Evangelho de Deus. Deus fez promessas a Davi, e que encontra todas essas promessas cumprindo em Jesus Cristo de Nazaré. O rei Davi era apenas um tipo de rei. Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Nele encontramos a verdade, o perdão, a autoridade. Nele nós encontramos a sua graça, e o que Jesus fez em nosso lugar nos garante a redenção, descanso, esperança. Somente aqueles que confiam em Cristo Jesus podem ler o Salmo 132, cantar este cântico e assim desfrutar destas verdades. Se você se sente esta noite perdido neste mundo, sem um passado, sem futuro, se você se sente esta noite que você está vagueando, lembre-se que Deus fez promessas de redenção. Jesus Cristo, Filho de Deus, cumpriu perfeitamente a exigência da lei em nosso lugar, nos trouxe redenção prometida através de Davi. Confiando em Jesus, não apenas podemos cantar, mas podemos também descansar e encontrar deleite para as nossas almas. Volte-se para Cristo. E esta mensagem não é para ímpios. Eles também precisam, mas é principalmente para os filhos de Deus. Voltem-se para Cristo. Lembre-se das promessas que Deus fez e cumpriu em Cristo Jesus. Nele nós podemos descansar. Existe uma canção, eu quero só terminar com a frase dela que diz: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele nós podemos confiar. Nele nós podemos confiar. Vamos orar.
Quero convidar os irmãos também do louvor para se posicionarem. Nós iremos já cantar uma canção para encerrar, mas nós vamos orar neste momento. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos por esta verdade que ouvimos esta noite. Que o Senhor, ó Pai, que está no seu trono de glória, de poder, é fiel, é imutável, é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Como nós lemos no versículo para memorização, o texto de Hebreus, verdades que nós precisamos resgatar, ó Pai. Fica conosco, Senhor, e nos ajude, ó Deus, a lembrarmos dessas preciosas verdades que nos esquecemos facilmente. Esquecemos que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. Esquecemos que o Senhor está executando a sua vontade a despeito das nossas aflições, angústias, ou do momento que nós estamos vivendo como igreja, ou o mundo está vivendo. A despeito de tudo isso, Senhor, nós podemos descansar, pois o Senhor é o Deus que governa todas as coisas e voltará para nos buscar. São palavras de Jesus, o Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e Ele voltará para nos buscar. Nós temos esta verdade diante de nós. Que, Senhor, o meu irmão e irmã que está aqui se sentindo aflito, angustiado, abatido, desanimado, possa lembrar do Deus que ele serve. Aquele chefe de família, a mãe, aquele que é solteiro, aquela irmã que é solteira, aqueles que são viúvos, ó Pai, não importa, ó Deus, os teus filhos, aqueles que estão em Cristo Jesus, precisam ser lembrados desta verdade. Ensina-nos a confiar e descansar em Ti. É por isso, Senhor, que nós oramos, é por isso que nós Te pedimos, Pai. Perdoa os nossos pecados, aquieta o nosso coração.